nossas Bíblias no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. João, capítulo 3. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Todos encontraram, irmãos? Se tem alguém do seu lado que não tem Bíblia, por favor, senta ao lado dele, dessa pessoa. Alguém está nos visitando que não tem Bíblia, e abra próximo dele João 3,16 e mostre a ele esse texto, por favor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Meus amados irmãos, é você que está nos dando a honra de nos visitar nesta noite. Alguns estudantes da palavra do Senhor, eles consideram esse texto de João 3,16 o texto áureo da Bíblia. Essa palavra áureo quer dizer ouro. Alguns estudantes da palavra do Senhor consideram João 3,16 como texto de ouro da Bíblia, porque ela traz o nome do Eterno, do Todo-Poderoso, do Sublime, do Excelso Deus, e traz-nos uma expressão ou um maior sentimento, que é o amor de Deus. Porque vemos que a Bíblia inicia com Deus criando, e vemos aqui no coração da Bíblia, no centro da Bíblia, Deus amando. Por isso que para alguns estudantes é o texto de ouro da Bíblia, é João 3,16. Todos sabem que aqui Jesus está dialogando com Nicodemos. Este foi ter com Jesus de noite. Um dos motivos de ele ter com Jesus à noite, por conta da sua postura, por conta do seu cargo que ele tinha no Sinédrio, que ele era um dos maiorais do Sinédrio, e exercia um papel importantíssimo ali, naquele grupo, que ele era um mestre. Nicodemos, ele era responsável pelo ensino da Torá. Ele tinha como de costume ensinar as Escrituras aos judeus. E por conta do seu cargo, do seu ofício, ele vai ter com Jesus à noite. E nesse diálogo entre Jesus e Nicodemos, segundo alguns estudiosos, era de comum costume, quando alguém fazia esse tipo de elogios, era com o intuito de receber outro elogio. Nicodemos, falando acerca dos milagres, ou do milagre que Jesus operara no texto antes do capítulo 2, ele diz que sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes
O seu intuito aqui era de trazer um elogio a Jesus, mas que no fundo havia uma verdade, porque os milagres que Jesus fazia eram notórios. E Nicodemos se refere ao milagre da transformação da água em vinho de João 2. E aqui Nicodemos espera receber outro elogio. Aí Jesus vem com uma palavra totalmente diferente do assunto que Nicodemos estava tratando. Aí Jesus diz assim: é necessário nascer de novo. Veja que é uma resposta, é uma conversa meio que desconexa. E nessa conversa Nicodemos não entende o sentido desse nascer de novo, porque Jesus está citando Ezequiel capítulo 11, versículo 19, que os judeus, por ter a Torá, sabiam, porque eles liam e ensinavam. Jesus se refere ao novo nascimento de Ezequiel, que Deus colocaria um coração de carne. Deus transformaria um coração de pedra em um de carne. Mas diz o texto que Deus colocaria, correto, está escrito. Mas no capítulo 18 do mesmo livro de Ezequiel 31, para o mesmo profeta e o mesmo público judeu, haveria uma atitude dos próprios, era lançar as transgressões. Eles tinham que, se quisessem um coração transformado, um novo nascimento, teriam que lançar fora ou largar os pecados, as transgressões. Pode analisar, Ezequiel 18, versículo 31. E aqui Nicodemos não alcança o teor do assunto. Aí Jesus faz alusão do vento que sopra onde quer, mas ele sopra é na vida do já nascido de novo, do que já nasceu. Do que já nasceu. Versículo 8: o vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido de Deus. O vento não sopra na vida daquele para salvar, mas ele sopra na vida do salvo. O novo nascimento, ele é parecido com o vento, que é invisível, não se vê, porém, mas pode ver seus resultados na vida do salvo. Quem aqui consegue ver o vento, porém consegue ver os seus efeitos? Se porventura aqui soprar um grande vento, aquela bolsa vai voar, vai sair do canto do seu lugar, essas flores poderão cair. É o efeito do vento, é visto, mas o vento não. Ninguém consegue ver o vento a seu poder do nascimento. A gente vê os resultados do nascimento através dos frutos do cristão. Abrindo aqui um parênteses para mim chegar no amor, há quem diga assim: irmão, quem é tu para ajudar o próximo? Ô irmão, quem é tu para ajudar? Porque está escrito em Mateus 7, versículo 7, não julgueis. Mas João também fala: julga.
Isso segundo a reta justiça. Então, Nicodemos diz assim: como é que eu posso nascer de novo? Voltando para o ventre da minha mãe? Aí Jesus falou assim: tu és mestre em Israel e não sabes isso? Pode Nicodemos ser mestre da Torá? Ele teria que saber, mas não entendeu. E aí o discurso vai se prolongando. Aí Jesus faz alusão da serpente no deserto. Aí ele usa uma figura de linguagem dizendo que aquela serpente, que a sua morte, que a sua ida na cruz, que a sua ida no madeiro, seu sacrifício, os açoites que iria sofrer, era parecido com a serpente que foi no deserto, com o propósito daqueles que crescem nele, tivessem uma nova vida. Aí Jesus aqui explica o amor. Jesus esclarece o amor, porque o termo porque Deus amou o mundo, esse termo porque é uma junção explicativa da causa. Não é um porquê separado, não é uma pergunta, mas sim é uma afirmação do propósito da causa do seu amor. E aqui, meus irmãos, alguns crentes mal acostumados, me desculpa a expressão, quando vai ler João 3,16, usa um termo até desprezível. Vamos ler aqui um texto conhecido da igreja, mas é um texto tão profundo. É verdade, A palavra Deus amou dá a entender que é uma expressão passada, e dá até a entender que não ama mais. Mas essa palavra Deus amou, ela tem um tempo verbal que quer dizer auristo, que significa que o Deus que amou, ele continua amando, e o Deus que continua amando, continuará amando. Deus continua amando o pecador, assim como ele amou, ele continua amando o mais miserável pecador. O amor de Deus não foi limitado, o amor de Deus é ilimitado. Ele não cessou, continua tendo efeito. Porque João diz assim na sua carta: Deus é amor. Meu amigo e minha amiga que está longe de Deus, escute-me nesta noite. Deus te ama, Deus te ama, Deus te ama. E a prova deste amor é que Ele deu seu Filho único. Este amor de Deus, no grego é agape, que quer dizer ágape, ou incondicional. É um amor doador, é um amor incondicional, que não esperou nada em troca para fazer. Outros amor, eros, fraterno, familiar. Segundo um filósofo, ele disse que o antídoto para um relacionamento profundo é o amor. Mas para o amor de Deus, o único antídoto para ele amar o pecado, sabe o que foi? O pecado do mais vil pecador. Deus decidiu amar o mundo porque o mundo está longe dele, e Deus sempre quis
Aleluia, Jesus. Deus provou o seu amor para conosco, Oh, graças a Deus. em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas você tem que crer. Creia na morte vicária de Jesus e será salvo pelo amor de Deus. Amém.